Olá, pessoal. Meu nome é Ludmila. Eu sou aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde da UFJF, Campus Governador Valadares, e com as minhas colegas Ananda, Joyce e Larissa, nós produzimos esse vídeo, fruto de uma atividade denominada Ferramentas de Inteligência Artificial, nas atividades acadêmicas. E hoje nós vamos apresentar uma ferramenta muito interessante para quem está na vida acadêmica, que é o SciSpace. É uma inteligência artificial criada especialmente para facilitar a leitura, a escrita e a análise de artigos científicos. Se você é estudante, pesquisador, está escrevendo o seu TCC, artigo, algum projeto de pesquisa ou ainda ingressando no mestrado, esse vídeo ele vai te ajudar porque nós iremos mostrar todas as funcionalidades dessa plataforma passo a passo. O SciSpace é uma plataforma de inteligência artificial que foi desenvolvida especialmente para apoiar o trabalho acadêmico e científico, oferecendo recursos avançados para ler, interpretar, escrever e organizar conteúdos científicos. Diferentemente de outras IAs generativas, o SciSpace ele foi criado com foco direto nas necessidades dos pesquisadores, estudantes, pós-graduandos, orientadores e profissionais que pretendem lidar com artigos, projetos e textos acadêmicos no dia a dia. Seu principal objetivo é reduzir a complexidade do processo de pesquisa científica, tornando tarefas como buscar literatura, interpretar artigos técnicos, escrever sessões de trabalho, gerar referências e organizar documentos de uma forma muito mais rápida, acessível e eficiente. O SciSpace apresenta um conjunto robusto de funcionalidades, como a busca inteligente de artigos científicos, que permite encontrar estudos relevantes por tema, autor, área, por meio de perguntas diretas feitas à plataforma, que facilita a construção de revisões de literatura e o mapeamento de evidências. Além disso, conta com a leitura assistida de artigos por inteligência artificial, que é o recurso mais conhecido dessa plataforma, e com ele é possível fazer o upload de PDFs e pedir explicações detalhadas de qualquer parte do artigo, permitindo ao usuário fazer a interpretação de parágrafos difíceis, explicação de gráficos, tabelas e métodos, fazer resumos por seção, traduzir para linguagem simples e fazer perguntas e respostas específicas baseadas apenas no conteúdo do PDF. Isso ajuda a compreender esses estudos complexos de forma rápida e precisa. Também conta com escrita e revisão científica por IA, que funciona como um editor assistido capaz de reescrever trechos com linguagem acadêmica, sugerir melhorias, gerar seções inteiras de artigos, expandir ideias, reduzir o plágio e ajustar clareza, coerência e formalidade do texto. A plataforma também conta com geração e organização de referências, onde ele cria referências automaticamente a partir do número de registro do artigo, do título ou link nos principais estilos acadêmicos e permite também exportar para as principais bases de dados. Dá suporte à pesquisa acadêmica, sugerindo temas de pesquisa, apontando lacunas na literatura, propondo hipóteses e metodologias, auxiliando no delineamento de estudos e sintetizando evidências de múltiplos artigos. Ele também ajuda o usuário a organizar projetos e criar uma biblioteca pessoal, onde ele permite agrupar PDFs, criar pastas temáticas, fazer anotações e gerenciar todo o ciclo de pesquisa dentro da plataforma. A seguir, nós vamos apresentar as funcionalidades passo a passo. O primeiro passo é abrir um site de busca de preferência do usuário, e aqui a gente escolheu o Google, e aí a gente vai digitar o nome da ferramenta e pesquisar. E aqui a gente já acha, é o primeiro resultado. Vamos clicar. Dessa forma, a gente acessa a ferramenta por meio do site. A gente vai ver mais à frente que temos a possibilidade de baixar a extensão para o Google Chrome ou ainda obter o aplicativo para iOS. Então, aqui essa é a página principal, apresentada na língua inglesa, porém aqui a gente pode utilizar o recurso de tradução do Google para trazer para o português. Em alguns momentos, a ferramenta vai solicitar que a gente retorne para a língua inglesa, então vocês vão ver isso acontecendo, mas de início nós vamos colocar aqui no português para facilitar. Então aí a gente aperta aqui para traduzir
Se caso tiver marcada essa caixinha de traduzir sempre para o inglês, desmarque, porque em alguns momentos vai precisar voltar para o contexto original da ferramenta. A frase inicial traz que é um assistente de IA para automatizar tarefas de pesquisa diária, e aqui a gente já tem logo de cara uma caixinha de tarefa que a gente pode colocar, né, qualquer tarefa para fazer. Mais abaixo, a gente tem algumas tarefas já pré-definidas que a gente já pode clicar para facilitar. E aqui também consta algumas tarefas populares utilizadas por outros pesquisadores, para a gente executar de uma forma mais rápida. Depois a gente vai explorar essa galeria de agentes. E aqui abaixo a gente tem alguns tópicos relacionados ao site, contato, diretórios, extensão, que são as extensões que eu comentei anteriormente, os dados sobre a ferramenta. Então, voltando aqui em cima, vale a pena a gente frisar, né, que aqui bem no cantinho tem a parte de preços. É uma ferramenta que a gente consegue usar de forma gratuita, porém, alguns recursos são premium. Então, esses outros recursos a gente precisa, pagar para poder ter acesso. Porém, aqui já no plano básico, a gente consegue fazer bastante coisa. São 100 créditos por mês para utilizar esse agente, que é um agente de tarefas. E aqui a gente tem algumas outras funcionalidades que são limitadas por ser a ferramenta gratuita. E aí, em cada formato, são acrescentadas algumas outras funcionalidades. Então, voltando aqui na página inicial, sempre quando a gente volta na página inicial, a gente pode clicar aqui nesse ícone do canto ou aqui em Home, na casinha. A primeira etapa é a gente conectar ao nosso e-mail para que a gente consiga salvar o histórico de tudo que a gente vai fazer dentro da ferramenta. Então é importante a gente se conectar ou se inscrever, e aqui a gente já vai conectar porque eu já tenho acesso. Então eu vou continuar com o meu e-mail e prontinho, já estou conectado. Então aqui dentro já é a minha área de trabalho. Eu posso já começar com um novo bate-papo, ou eu posso acessar as demais, ferramentas aqui do lado, ou ainda essas ferramentas de forma rápida aqui abaixo. Então, começando, a gente consegue aqui clicar em Minha Biblioteca, vai abrir uma nova janela e dentro dessa biblioteca vão aparecer todos os documentos que eu já comecei a desenvolver dentro desta ferramenta. Então, aqui eu fiz alguns testes. Cada um desses arquivos, ele vai ficar aqui salvo dentro da sua conta. Posso criar, né, novas colunas, eu posso fazer upload de PDFs, mas aqui eu posso criar um documento, semelhante ao Word ou outros documentos, outros recursos de texto. E aqui dentro eu consigo, digitar, eu posso colocar algum tipo de comando, eu posso aceitar sugestões, eu posso perguntar para a própria inteligência artificial, posso fazer citações. E a partir disso eu consigo, abrir, né, outros arquivos e também consigo exportar neste formato para o Word. Aqui mais alguns recursos de escrita, algumas outras ferramentas, de autocompletar, por exemplo, pode estar ligado ou desligado. Aqui na minha biblioteca, todos os documentos que eu criar, como eu disse, vão ficar aqui e a gente tem essa organização desses cadernos, que são os cadernos que a gente vai criando à medida que a gente vai escrevendo. Aqui nós temos algumas colunas sugeridas, né? Conclusão, a introdução, métodos, e aí a gente consegue também, colocar colunas que já são sugeridas pela própria plataforma. Em todo momento, a gente vai ver que aqui no cantinho a gente tem um chat. Dentro desse chat, a gente já consegue colocar aqui em português, né? E aí a gente pode fazer qualquer pergunta para esse chat que a própria inteligência artificial vai responder. Voltando aqui, nós vamos agora abrir a próxima aba, são os meus cadernos. Então, da mesma forma que a gente consegue criar, arquivos, né, documentos, a gente também consegue criar cadernos de estudo. Na próxima aba, eu vou ter todos os cadernos que eu criei, né? E eu posso colocar em tela cheia, ou eu posso fechar aqui. Eu posso também fazer a qualquer momento perguntas para a inteligência artificial, para ela me auxiliar. E a próxima aba
tem a galeria de agentes. Então, esses agentes, eles vão ser exatamente funcionalidades a ferramenta vai trazer para nós e de forma mais assim específica. E nós temos algumas possibilidades de agentes, eles estão aqui colocando, né, que tem 394 agentes, então vamos falar sobre alguns. Aqui, por exemplo, um agente gerador de resumos para pesquisas e patentes, agente de verificação de referências, nós temos agentes de rascunho estruturado, esboço, um agente que faz um fluxo de trabalho e citações, gerador de redações para bolsas de estudo, e aí temos inúmeras formas de trabalhar. Dentro de cada um desses agentes, eu consigo executar a tarefa ao qual ele é destinado. Então, aqui eu consigo, vou digitar aqui, vamos apertar um para a gente ver como funciona, executar tarefa. Então, abre uma nova pasta e aí abre como se fosse um GPT, ou seja, abre um novo agente para que a gente possa digitar aquilo que a gente precisa dentro daquilo que foi selecionado. Lembrando que aqui a gente tem 100 créditos, né, que é a versão gratuita, nos oferece. Então, é interessante que a pessoa tenha já uma definição daquilo que ela vai pesquisar para não gastar esses créditos, de forma equivocada e depois não conseguir fazer as pesquisas. Além disso daqui, eu consigo fazer, né? Eu posso apertar esse mais, onde eu posso fazer o upload dos meus arquivos ou adicionar diretamente do Google Drive. E também posso fazer uma busca profunda a respeito deste tema que eu coloquei. Voltando lá na biblioteca, né, além desses agentes, dessa galeria de agentes, eu tenho ainda mais delimitado qual que é a função desse agente. Então, esse primeiro seria mais voltado para apresentações, e aqui eu já tenho agentes que são mais relacionados à extração e análise de dados. Então, aqui dentro existem criador de gráficos, tem análises de sensibilidade, criador, né, de diagramas de fluxo, histogramas, solucionador de equações diferenciais, outras possibilidades aqui já relacionadas à extração e análise de dados. Cada uma delas eu posso clicar, né, para executar a tarefa ou ainda visualizar a saída. A forma como isso vai aparecer para você depois que você terminar a sua busca. Então, aqui a gente pode apertar executar a tarefa e aí ele vai enviar o resultado em formato PNG, que no caso aqui a gente apertou algo relacionado a um gráfico. Então, ele já gera essa imagem do gráfico para você. Bom, aqui na próxima aba a gente tem um agente voltado especificamente para a revisão de literatura. Por exemplo, o diagrama de fluxo Prisma. A gente tem aqui também localizador de periódicos por resumo, identificador de lacunas de pesquisa, riscos de viés, critérios de inclusão e exclusão, busca de ensaios clínicos. Então, tudo que é necessário para que uma pessoa construa a sua revisão de literatura. Na próxima aba, a gente tem criar mais escrever, e aqui já é uma parte mais generativa dessa IA. Então, ela vai te ajudar a desenvolver determinados aspectos da sua redação. Nós temos redator de teses, nós temos resumo de artigos de pesquisa, verificador de referências, editor de manuscritos. Temos aqui essa possibilidade de criar perfil de pesquisador utilizando o IA. Aqui também nós temos uma possibilidade de gerar declaração de ética, enfim, diversas outras funções relacionadas a partes que muitas vezes o pesquisador precisa escrever e que demandam muito tempo, mas que essa IA ela facilita um pouco aí o trabalho. E aqui, por último, a gente tem a busca profunda. Nessa busca profunda, a gente vai ter, né, pesquisas avançadas, buscas de patente, meta-análise, diagramas de fluxo novamente. Temos aqui um agente que nos ajuda a fazer buscas no PubMed usando a inteligência artificial e diversas outras funcionalidades. Aqui também nós temos a possibilidade de navegar por domínios. Então, nós temos aqui ciências sociais, ciências da saúde, química, matemática, biomedicina e engenharia. Então, a gente também consegue navegar aqui dentro dessa galeria de agentes, já pensando em áreas de concentração temáticas. A gente tem o nosso chat que a gente pode perguntar a qualquer momento,
né? Enviar uma mensagem, né? Normalmente respondemos em menos de 20 minutos. E aqui nós temos tanto a possibilidade de ler já algumas outras, né, ajudas automáticas, quanto também de enviar mensagens. E aqui também temos uma aba de ajuda. Bom, passando aqui para o próximo tópico, nós temos a parte de escritor de inteligência artificial. E aí, clicando, abre uma nova janela. E fazendo essa tradução aqui de início, a gente tem que escreva trabalhos de pesquisa com confiança com a ajuda de IA. Nós temos aqui duas possibilidades: começar a escrever ou escolher um modelo. E aqui abaixo tem alguns exemplos de como isso funciona. Voltando aqui, se eu aperto começar a escrever, eu abro uma nova janela e nessa janela já tenho essa possibilidade de começar a escrever algum texto. Por outro lado, se a gente clica nessa parte de escolher um modelo, ele já apresenta 5 resultados, né, de modelos possíveis que podemos utilizar já de início. Então, nós temos a proposta de pesquisa, revisão de literatura, a redação de resumo, declaração de tese e redação de ensaios. Cada um desses modelos a gente pode clicar e aproveitar para começar a escrever. Comece a escrever é grátis. Então, a gente clica. E tudo isso vai ficando salvo dentro da sua conta. Aqui ele está perguntando o que que você quer escrever hoje, proposta de pesquisa sobre. Então, eu poderia colocar um tema específico aqui e apertar gerar, que ele iria começar a me orientar. Voltando aqui na nossa aba, nós temos o bate-papo com o PDF, que é uma ferramenta muito interessante, onde a gente faz o upload do PDF que a gente preferir, né? Nós vamos aqui apertar, né? Upload de PDF. E aí a gente consegue acrescentar um documento de dentro do nosso computador para que ele nos ajude a fazer análises. Ou então a gente pode aqui apertar um exemplo de PDF qualquer. E no momento que eu carrego esse PDF, eu posso ter acesso a algumas dessas funcionalidades. Respostas com base em citações, obter artigos relacionados, obter o resumo do artigo, o suporte linguístico compatível com 75 idiomas. Então, ele faz também esse papel de tradutor, explicação do texto destacado e anotações. E nós temos alguns comparativos dessa ferramenta com outras ferramentas que cumprem o mesmo papel, né, de bate-papo com PDF. E aqui a gente vê que o SciSpace ele cobre bastante funcionalidades. Então, voltando aqui, o próximo é a revisão de literatura, onde abre-se uma nova janela e eu consigo colocar aqui uma questão. E quando a gente apresenta essa pergunta para ele, ele já faz uma busca aprofundada. Ele consegue pesquisar nas principais fontes de dados, em artigos pré-publicados, essa resposta sobre essas fontes que ele encontrou. Então, ele gerou um texto já de forma resumida sobre esse assunto, com base em 5 artigos, e ele apresenta aqui embaixo esses artigos. Apresenta o artigo aqui ao lado, as percepções quanto ao artigo, e ele vai acrescentando. Você consegue obter o PDF desse artigo, se for possível, né, reproduzir como um podcast, ou ainda bater papo sobre esse documento especificamente. Uma ferramenta bem completa, a gente consegue ter acesso, e aqui a gente conseguiria carregar ainda mais documentos. O nosso próximo ícone é encontrar tópicos. Então, quando a gente clica, abre uma nova janela, e aí a gente vai aprofundar nos artigos de pesquisa para extrair tópicos relevantes. Aí a gente pode, né, pesquisar ou perguntar algum desses temas sugeridos por ele, ou criar aqui mesmo o nosso tema de pesquisa. Vamos colocar aqui intervenções eficazes para o tratamento da depressão e vamos ver o que que ele vai conseguir gerar para nós. Ele carrega. Aqui ele cria uma resposta de topo, fazendo uma síntese de todas as informações que ele consegue encontrar, e você consegue salvar no seu bloco de notas ou em algum desses cadernos que você já criou lá atrás. Embaixo, ele vem trazendo os principais tópicos relacionados ao tema que você perguntou.
Então, aqui ele trouxe os tópicos e as fontes de onde ele tirou. Em cima de cada uma dessas fontes, você consegue ainda clicar e faz um resumo de tudo aquilo que ele encontrou e você consegue exportar essas informações, caso tenha aqui o plano avançado. A próxima funcionalidade é o parafraseador. Então, clicando, abre-se também uma nova janela. E aqui a gente tem uma ferramenta de paráfrase com o IA. Ele consegue reescrever, encurtar, expandir textos acadêmicos em 75 idiomas, preservar citações e sinalizar conteúdos escritos por IA, ajudando pesquisadores a evitar o plágio e manter uma linguagem natural. Então, aqui, quando a gente coloca um texto, ele consegue adaptar a linguagem do texto de acordo com aquilo que a pessoa julgar necessário, né? Quero que meu texto soe como, e aí tem algumas opções. A partir do momento que a gente passou esse texto para ele, a gente pode clicar em paráfrase para que ele parafraseie esse trecho. Aqui eu consigo ajustar o comprimento desse texto, ele pode ser mais curto ou mais longo. A variação eu posso colocar com menos mudanças, um meio a meio, e consigo colocar com mais mudanças. E ainda consigo acrescentar o idioma de saída. Então, eu consigo colocar aqui o idioma da língua que eu desejo, português. E aí ele gera esse texto. Só que ao final ele apresenta o texto, ele é principalmente feito de IA. O texto gerado é 100% artificial, ele é quase inteiramente produzido por IA, com pouca ou nenhuma contribuição humana. Então, de certa forma, isso daqui também a gente consegue fazer essa detecção de IA. A gente também consegue copiar esse texto para exportar e levar para outro documento. E aqui embaixo também ficam as minhas buscas. Então, todas as buscas que eu fiz, né, logada no meu e-mail, elas aparecem aqui abaixo. O próximo recurso é o gerador de citações, que abre também uma nova janela. E aqui a gente tem um gerador de citações onde a gente coloca, né, o título ou a URL de algum artigo. E aqui eu posso colocar a revista de onde ele veio. Aqui vamos colocar como exemplo, né, Terapia de Genética Humana. E aí ele vem trazendo para nós o artigo desse periódico, a citação principal desse artigo e a citação no texto, como isso vai aparecer no texto. E aqui abaixo também vai ficar salva todo o meu histórico de citações que eu já pesquisei. Aqui também consigo exportar, tanto para o Word quanto nesse outro formato. A próxima ferramenta é o extrair dados. Nesta nova página, ele consegue fazer, né, identificar tabelas, estatísticas, citações em PDF de pesquisa, além de resumir as principais conclusões e exportar dados limpos para as diferentes plataformas de extração de dados. E também suporte para 75 idiomas. Aqui eu também consigo fazer, né, carregar o meu PDF e abaixo eles trazem algumas informações do porquê os pesquisadores nos utilizam. Então, ele faz uma busca semântica, ele extrai e compara informações, informações baseadas em citações, suporte linguístico, faz o resumo do artigo e ainda consegue exportar em vários formatos. Faz aqui novamente um comparativo com outras ferramentas que se propõem a fazer o mesmo papel, porém aqui ele apresenta que tem mais funcionalidades que as outras ferramentas. Embaixo aqui nós temos perguntas frequentes. Dentro de cada uma dessas abas, nós temos as perguntas mais frequentes que também nos ajudam, nos norteiam a explorar um pouco mais essa ferramenta. Por fim, a gente tem aqui essa funcionalidade denominada detector de inteligência artificial, onde a gente pode colocar, né, textos do ChatGPT, do GPT-4 ou qualquer outra inteligência artificial. E esse detector de IA, ele vai avaliar a originalidade e explicar trechos que são problemáticos. Então, ele faz um relatório, eu já colei um texto que foi feito 100% por IA e ele fez essa leitura, que, né, 100% é feita por IA. Apresenta algumas formas da gente melhorar essa pontuação, ou seja, parafraseando seu texto, alterando o tom e o estilo de escrita, melhorando a gramática e a pontuação, a gente conseguiria melhorar essa porcentagem de detecção de IA.
Abaixo fica o histórico de todas as buscas, né, que já foram feitas também dentro do seu login. Página inicial, temos aqui algumas outras funcionalidades, né? Temos aqui as configurações que a gente consegue mexer em algumas coisas, o e-mail principal, a inscrição, a utilização dos agentes. Então, aqui aparece todas as informações relacionadas ao plano que a pessoa adquiriu. Temos aqui também workshop ao vivo, programas de afiliados, academia da inteligência artificial SciSpace. Existem outras funcionalidades que a ferramenta oferece externas à própria ferramenta. Aqui nós temos o aplicativo ChatGPT, onde a gente consegue clicar e a gente já abre um GPT dentro do nosso ChatGPT, mas o GPT específico do SciSpace. Então, aqui dentro a gente também consegue fazer as nossas pesquisas. Temos a funcionalidade de extensão do Chrome. Então, a gente clica e conseguimos, né, apertar aqui usar no Chrome e automaticamente ele vai para a nossa lista de extensões. E aqui já está correto. A gente clica aqui na nossa lista de extensão e ele aparece aqui para que a gente possa clicar de forma mais rápida, sem precisar procurar pelo Google. A gente tem essa última aba que, quando a gente clica, cai para baixarmos o aplicativo para iOS. Então, aqui a gente pode clicar para abrir na App Store, tanto para o telefone quanto para o computador. E aqui, por fim, é o nosso logout. Então, a gente aperta para sair. E aí, se a gente precisar fazer o login com outra conta, a gente pode se conectar ou se inscrever com essa nova conta. Essa foi a referência utilizada para compor o nosso trabalho e esperamos que você tenha tido uma excelente experiência. Até a próxima!